A paz, Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje estamos no 19º dia do nosso propósito, buscando a resposta de Deus. E o subtema de hoje é: declaro vitória antes da resposta. Irmãos, declarar vitória é algo que acontece por inúmeras vezes na Bíblia antes da resposta. Quando Josué estava ali para entrar em Jericó, Deus falou para eles: comecem a rodear. Em 6 dias vocês vão rodear uma vez, e no 7º dia 7 vezes vocês vão rodear as muralhas de Jericó. E quando vocês tocarem as trombetas, lá os instrumentos, as muralhas irão cair. Irmãos, antes da resposta, antes deles verem, eles fizeram aquilo. Pode ser que as pessoas que estavam lá dentro de Jericó olhavam para eles e falavam: olha que louco, estão rodando, estão meio que dizendo, tipo, a gente ganhou, mas os caras não tinham uma arma. Eles foram com o instrumento e a arca do Senhor, que representava a presença. Então, você declarar vitória antes de ter a resposta, irmãos, é um ato de fé, é um ato bíblico. Parece loucura, mas para nós que somos filhos de Deus, é poder de Deus, é crer em Deus, é se aproximar dele, crendo que ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, nesse 19º dia, irmão, declare vitória. O inimigo, ele tem se levantado, mas ele se levanta para cair. Quando ele vê que não tem mais jeito, estamos aí na reta final, ele já fala: não, eles vão conseguir, ó, ele já tem a resposta. Talvez quando eles estavam lá rodeando, o povo estava: olha lá esses idiotas rodeando. Talvez as pessoas olhem para você: olha lá, já está 19 dias fazendo esse propósito, mas Deus, ele tem uma resposta para você. E assim eu já passo a palavra para o meu esposo, o presbítero Harrison Fage. A graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando os vídeos. 19º dia do propósito ao qual nos propomos, do jejum de Daniel, que está estruturado no livro 10, capítulo 10 de Daniel, versículo 12. E nós estamos no 19º dia, cada dia tem um tema. E nós temos fixado aí na página também todos os vídeos, do primeiro dia até o 19º dia. Tem também fixado na página os alimentos aos quais nós nos propomos a abster, a eliminar por esses dias, e também os temas diários. Você que começou com a gente, está acompanhando até aqui o 19º dia, que legal, que bacana. Você que começou com a gente e parou no 3º, no 7º, no 10º e não quis mais fazer, é assim mesmo, meu irmão. O inimigo, ele trabalha nas nossas vidas, o inimigo da nossa alma, para que nós não cumpramos os propósitos aos quais nos propomos fazer. E dessa forma nós nunca conseguimos subir um degrau na escada espiritual. Você pode ir lá na página e voltar do dia que você parou. Ora a Deus, pede perdão para Deus e recomece esse propósito. E você que não viu, está vendo agora o vídeo 19º, vai lá no primeiro, começa, faça o seu propósito com Deus. Pode ser, meu irmão, que o meu propósito seja diferente do seu, que o nosso seja diferente do de vocês. Talvez o seu propósito é para uma cura espiritual, para uma cura física. Talvez não seja para você, mas seja para um ente querido, um problema de vício, problema no casamento, problema na vida profissional, problema na vida financeira. Todos nós temos alguma coisa que nos libertar, meu irmão. E nós temos que fazer algo para Deus, que Ele nos liberte. O tema de hoje é: eu declaro vitória antes da resposta. Eu estava aqui também pesquisando aqui, né, meditando, e eu achei aqui em Números 13, o contexto histórico, lá no Pentateuco, em Números 13, quando o povo de Israel, através da liderança de Moisés, eles recebem uma ordem. Moisés separa um de cada tribo, ele manda 12 espias para entrar na cidade, para eles verem qual seria o projeto, o trajeto, como seria a invasão e como que eles combateriam a cidade e tomariam ela. E quando eles entraram, meus irmãos, eles ficaram 40 dias, está lá no Números capítulo 13. Os espias ficaram 40 dias. Dos 12 espias, 10 deles chegaram e entristeceram o povo de Israel. Por quê? Eles disseram: eles são muito grandes, são muito numerosos, eles têm muitas armas, nós não vamos conseguir, nós não vamos chegar. E aí Caleb e Josué, eles não eram líderes, eles não eram nada, eles eram simples homens de tribos que foram escolhidos, auxiliavam de alguma forma o ministério de Moisés, que era o líder de todas as tribos, o líder da nação de Israel.
Eles disseram, não pode ser. Eles disseram assim, não pode ser que nós não vamos possuir a terra. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiam a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não temais. Caleb e Josué, eles foram de contra o aspecto negativo daqueles 10 espias. E isso acontece, meu irmão, eu posso falar por mim. A parte negativa dos nossos pensamentos, nosso subconsciente, ela trabalha em nosso ser para que nós não acreditemos nas promessas de Deus. Deus já tinha dito a esta nação que eles iam herdar uma terra que mana leite e mel. Só que para chegarem nessa terra, eles teriam que enfrentar os inimigos, eles teriam que conquistar as terras, as províncias, as aldeias, até que eles chegassem nessa terra. Mas ao chegarem lá, eles tiveram medo, e o medo foi tão grande, a influência negativa desses 10 espias foi tão grande, que no capítulo 13 de Números, o povo de Israel, eles disseram no capítulo 13 e 14, que eles precisavam de um líder, um novo líder para levar eles de volta para o Egito. Meu irmão, às vezes o medo e a falta de fé e de crença faz com que nós queremos voltar para o lugar em que nós estávamos sofrendo, em que nós éramos escravos, em que nós estávamos presos espiritualmente, porque mudar dói, porque sair do comodismo dói, causa feridas, machuca, e a nossa zona de conforto é um lugar muito bom de nós estarmos, meu irmão, mas lá nada acontece. Nós temos que sair da zona de conforto. Falo por mim, meu irmão, dói muito sair da minha zona de conforto. Os meus pensamentos ficam um turbilhão de pensamentos durante um dia de 24 horas, pensando em contas, pensando na prosperidade, pensando na família, pensando em crescer, pensando como que vai ser o que Deus prometeu para mim, porque até agora eu não vejo nada, e de repente nós começamos a abortar aquilo que Deus já garantiu que nós conseguiríamos. Eles já estavam com o propósito, com a promessa nas mãos. Então eles não estavam declarando a vitória. Eles não estavam declarando a vitória, mas tinham 2 no meio deles, Josué e Caleb. E por causa disso, por causa desse posicionamento, por causa dessa persistência, Josué e Caleb, eles foram os únicos jovens naquele deserto que herdaram a terra junto com a nova geração que nasceu no deserto. Porque todo aquele povo que saiu do Egito, meu irmão, eles ficaram 40 anos circulando no deserto perdidos, reclamando porque não tinha isso, porque faltava aquilo, porque Deus deixou eles desfalecerem no deserto. Mas quando Josué e Caleb permaneceram fiéis e permaneceram declarando a vitória antes da resposta, eles foram os únicos que, com a nova geração que nasceu no deserto, conquistaram, chegaram à terra que mana leite e mel. Inclusive Josué foi o sucessor de Moisés, porque Moisés morre e Josué ele assume a liderança do povo de Israel. Então, meus irmãos, vamos orar neste momento para que nós possamos ter esta fé de Josué e Caleb, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento eu quero declarar a vitória do povo de Deus. Declarar, Senhor, a vitória dos teus filhos, do grande ao pequeno. Senhor, honra a fé deles, honra o propósito deles. Pai, nós temos pagado preço, Senhor, e eu me coloco diante de Ti em forma de humilhação, mas crendo que a batalha é do Senhor e essa peleja, Senhor, eles não têm que pelejar. Eles só precisam permanecer firmes e fiéis até o fim, Senhor, desse propósito. Crendo, mesmo com o inimigo se levantando, mas cientes de que a vitória é deles e a resposta já está chegando em nome de Jesus. Eu creio e tomo posse. Toma posse aí também, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, permanece fiel, permanece no propósito, mesmo diante das atribulações, mesmo diante do vento contrário, mesmo diante do silêncio de Deus. Às vezes você olha para o lado e não vê nada. Mantenha-se fiel e mantenha-se como Josué e Caleb. Leiam Números 13 e 14 para vocês verem a audácia e a fé que eles tiveram, meus irmãos. 19º dia, ainda faltam 2 dias, até amanhã, o 20º dia. Tchau, tchau, até mais.